Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Pai Eterno. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levanta-te e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levanta-te e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o monte Sinai, o monte de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. É hora de ouvir a Deus, é hora de falar com Deus. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença e sabemos que não temos méritos para estar diante da Tua santidade, mas temos uma gratidão para contigo, por ter tomado o nosso lugar na cruz do Calvário, nos proporcionado o perdão dos pecados, a salvação da condenação eterna e, por conseguinte, a concessão da vida eterna àqueles que creem. Para nós, ó Deus, é um privilégio estarmos aqui a falar com o Senhor de forma direta, sem intermediários, a colocar em Tuas mãos os nossos problemas, as nossas ansiedades,
nossas preocupações, a integridade de nossas famílias e tudo que necessitamos, ó Deus. Tu sabes, tu nos conheces. Nos dar a provisão que precisamos, ó Deus. Não só material, mas, sobretudo, espiritual, para que possamos caminhar uma jornada feliz neste planeta, aguardando a tua volta, para buscar a tua igreja, para viver contigo no céu eternamente. É assim, meu Deus. Fala conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Um pão assado sobre pedras quentes. Vou repetir. O tema do sermão de hoje tem como título Um pão assado sobre pedras quentes. O texto base do sermão de hoje, que nós lemos, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8, manifesta no princípio do texto o ódio de Jezabel, esposa do rei Acabe, contra o profeta Elias, que ordenara a prisão e a morte dos profetas de Baal no ribeiro de Quizon. No caso aqui, 450 profetas de Baal. Isto depois do fogo de Deus descer do céu para consumir o sacrifício de Elias. Jezabel, por meio de um mensageiro, faz uma ameaça de morte ao profeta Elias. Tomado de um medo incontrolável, Elias se afasta da vontade do Senhor e, sem controle de seu temor, deixa o seu criado na cidade de Beceba e vai isolar-se, fugindo para o deserto para salvar a sua vida. Depois de caminhar o dia todo, o profeta Elias senta-se debaixo de um pé de giesta e, num estado depressivo, ele ora e pede a Deus para morrer, dizendo: já basta, Senhor, tira a minha vida. E então deita-se embaixo da planta de giesta e dorme. Giesta é uma espécie de planta comum em áreas de mato rasteiro, com flores amarelas e folhas em forma de agulha. E esta planta era muito usada como alimento, porque as suas raízes eram ricas em amido e podiam ser cozidas ou assadas para fazer um tipo de pão. Um anjo do Senhor, mensageiro de Deus, toca em Elias e disse-lhe: levanta-te e coma. Elias viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes. E aqui vai ao encontro do nosso tema de hoje, do sermão de hoje. Um pão assado sobre pedras quentes. E também viu um jarro de água. Então ele comeu do pão
bebeu da água e dormiu novamente. O anjo do Senhor toca no profeta mais uma vez, ou seja, pela segunda vez, e disse-lhe: levante-se e coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou pela segunda vez. Pela segunda vez comeu o pão assado sobre pedras quentes e bebeu da água. E o que ocorreu foi que este alimento lhe deu forças para uma jornada de caminhada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Preste atenção que eu vou falar agora para você. Porque nesta primeira parte do sermão nós fizemos uma exegese do texto. Nós vamos agora realizar aqui uma analogia espiritual, contextualizando para os dias de hoje com relação a esta história. Este texto que nós lemos parece ser mais uma narrativa bíblica simples. Isto é, uma simples história. Porém, eu desejo dizer a você, como disse o anjo a Elias: levanta-te, come e bebe, e se fortaleça para viver uma jornada feliz. Portanto, aqui 4 comandos do mensageiro de Deus para Elias. Um homem que estava em estado de depressão, pedindo a morte, faminto, isolado, afastado de Deus, com medo de Jezabel, com medo de ser morto depois de um grande milagre no Monte Carmelo, onde fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício de Elias. Elias desafiou 450 profetas de Baal para identificar, determinar quem era o verdadeiro Deus. Portanto, estes 4 comandos foram: levanta-te, coma, beba e se fortaleça para viver uma jornada feliz. Este levanta-te, eu estou agora falando para você, diretamente. Levanta-te. Porque só se levanta quem está caído. E a Bíblia diz que nós temos que vigiar esta condição de, ao cair, se levantar. Então tenha a absoluta certeza, você está me ouvindo, pela fé em Deus. Eu sei que você tem fé em Deus. Ele vai te tirar, seja da condição, do estado em que você estiver vivendo, ou está vivendo. Que pode ser um estado de isolamento das pessoas, pode ser um estado de inércia, no caso de desânimo, de não ter forças para
realizar o que você precisa realizar. Talvez você esteja em desolação, ou mesmo uma depressão. Não importa, não importa. Deus vai te levantar, porém é preciso, em primeiro lugar, que você deseje de coração se levantar no corpo, na alma e no espírito, de forma integral. Isto quer dizer que a ordenança está posta de Deus para você. Levanta-te. Mas é preciso que, no pouquinho ânimo que você tenha, venha a florescer o desejo ardente de se levantar, de ir em frente. O anjo disse isto para Elias 2 vezes. Levanta-te. Em outras palavras, por que está aí dormindo, num estado de tristeza, de depressão? Levanta-te. O segundo comando do anjo do Senhor para Elias foi: coma. Coma o pão. Coma o pão assado sobre as pedras quentes. E agora, nesse momento, para você, eu não estou falando do pão que é um alimento universal para a humanidade. Eu não estou falando do pão que Elias comeu. Possivelmente este pão aqui de Elias foi feito do amido, das raízes da planta de giesta. A planta que Elias, à sua sombra, se protegeu do sol e adormeceu. Foi o anjo do Senhor que preparou este pão assado sobre pedras quentes no deserto. Pois bem sabemos que no deserto não há abundância de alimentos. É a provisão de Deus para a sua vida, para a minha vida. É Ele o nosso provedor. Foi Deus quem alimentou Elias. Quero então a ti dizer: Jesus é o seu alimento de hoje. Porque Jesus é o pão que desceu do céu para te salvar, perdoar os meus e os teus pecados e nos conceder a vida eterna. Tudo isto através do seu precioso sangue, o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. João capítulo 6, versículos 35 diz: então Jesus declarou: eu sou pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Esta é uma palavra muito forte, uma promessa de grande valor, de tão grande valor para ser desprezado ou desprezada. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso aqui é Jesus falando. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Jesus não está aqui falando de canibalismo, quem comer da carne dele de forma literal. Ele está falando que o corpo dele, a vida dele, foi entregue na cruz do Calvário para salvar a humanidade, para perdoar os nossos pecados. E aquele ou aquela que crê neste sacrifício receberá a vida eterna. Com absoluta certeza, porque é uma promessa escrita na palavra de Deus. Então, o primeiro comando, levanta-te. Segundo, coma o pão, que é Jesus. Creia no plano de salvação de Jesus. Terceiro comando, beba da água. O ser humano, ele só pode ficar sem beber água, e aqui eu estou falando da água líquida, física, existente no nosso planeta. Então, o ser humano ele só pode ficar sem beber água, em média, de 3 a 5 dias. Neste intervalo, alguém com menor resistência, depois de 3 dias, vai perecer, falecer. Alguém com maior resistência, depois de 5 dias, sem beber água, vai perecer, falecer. Sem Jesus, presta atenção, sem Jesus, você não pode ficar 1 minuto, 1 segundo sequer. Beba da água que é Jesus. Beba da água que é o Espírito Santo. E viva uma jornada feliz, independente das circunstâncias que venhamos a enfrentar, a viver. João capítulo 4, no versículo 10 e no versículos 13 e 14 diz: Jesus lhe respondeu. Aqui Jesus está a responder para a mulher samaritana, uma mulher samaritana, ou seja, uma mulher que vivia em Samaria. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você pode fazer uma reflexão, o que aqui eu acabei de realizar uma leitura. Ou seja, Jesus diz, olha, se você conhecer o dom de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus, e conhecer quem é que realmente está pedindo água, e conhecer a este Jesus de uma forma íntegra, verdadeira, espontânea, então você vai receber água viva, que vai fluir do seu interior como uma fonte de água para a vida eterna. Eu estou falando de Jesus para você. Ele é a única saída, a única opção para que você tenha uma vida de jornada feliz.
Eu não estou aqui dizendo que você vai ter uma felicidade plena. Não. Estou dizendo que independente das circunstâncias que nós venhamos a enfrentar, a viver, das adversidades, das dificuldades, que isso é inerente à vida do ser humano. Todos nós temos dia a dia que enfrentar problemas, situações dificílimas. Mas ele diz que com esta fonte de água nós podemos beber e ter mais resiliência, uma maior capacidade de resistência, de equilíbrio para enfrentar estas situações e assim ser feliz, apesar de todos os problemas que nós vivemos. Primeiro comando, levanta-te, coma. Segundo, terceiro, beba. O quarto, se fortaleça espiritualmente. O anjo tocou em Elias por 2 vezes. Elias se levantou, comeu o pão assado em pedras quentes. Vai ao encontro do nosso tema de hoje. E bebeu da água, se fortaleceu e recebeu do Senhor a missão de se encontrar com ele no Monte Sinai. O Monte Sagrado. O mesmo monte onde o Pai Eterno teve um encontro com Moisés, anunciando a sua missão de retirar os israelitas da escravidão no Egito. Saiba de uma coisa, hoje Jesus quer retomar em sua vida a sua missão, que ficou para trás, ou que foi, vamos dizer assim, congelada num espaço e num tempo, ou que foi desvirtuada. Hoje Jesus quer retomar em sua vida a sua missão que o Senhor planejou para a sua vida. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Isto mesmo antes de você ser concebido no ventre materno. Mas é preciso, em primeiro lugar, levanta-te, coma, beba e se fortaleça. E tenha um real e abençoado encontro com Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Isaías, capítulo 55, versículos 6 ao 11, diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau de seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei.
Hoje Jesus enviou uma palavra para você, uma mensagem, um dom de Deus. E certamente esta palavra ela não vai voltar vazia, porque há um desejo no coração de Jesus para a sua vida. E certamente vai atingir o propósito para o qual Jesus hoje enviou esta palavra para você. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre esta palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu oro agora em favor desta pessoa que ouviu esta palavra e ainda não se prontificou a abrir o seu coração e entregar a sua vida a Ti. Bem sabemos, ó Deus, que o Teu sacrifício na cruz é sem igual no mundo. Bem sabemos que a Tua vinda para este planeta, ó Deus, dividiu o tempo da humanidade, antes e depois de Cristo. Bem sabemos que em nenhum outro há salvação, a não ser na Tua pessoa. Espero, ó Deus, que o Teu Espírito venha sobre esta pessoa e comece a convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Comece a convencê-la de que só em Ti é que nós temos vida. Só em Ti é que nós temos a água viva. Só em Ti é que nós temos a salvação. Somente em Ti é que nós temos a vida eterna. Obrigado, meu Deus, pela palavra proferida no dia de hoje. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Chegamos ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua participação neste culto racional consagrado e dedicado ao nosso Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.